Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Existem muitos mistérios não resolvidos no mundo arqueológico. Embora ninguém saiba as respostas para essas perguntas, elas continuam intrigando e fascinando arqueólogos em todo o mundo. Cada um destes casos apresenta um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Quem foi o responsável por esses artefatos ou criações e quais foram seus motivos? Podemos nunca saber ao certo, mas definitivamente, vale a pena explorar esses mistérios arqueológicos não resolvidos. Ao longo do ano, os arqueólogos descobriram alguns locais incríveis. Alguns desses locais antigos, no entanto, ainda permanecem inexplicáveis. Existem vários lugares em nosso planeta que foram construídos por civilizações desconhecidas e não apenas isso, mas seus métodos também são desconhecidos. Alguns desses locais antigos apresentam pedras maciças, estruturas e templos que ainda estão de pé depois de milhares de anos. A partir de agora, iremos dar uma olhada nesse sítio arqueológico construído com tecnologia perdida. Vilcabamba é uma antiga cidade inca, e o último refúgio do majestoso Império Inca, até sua queda para a conquista espanhola em 1572. É uma das muitas cidades incas antigas que você provavelmente nunca tinha ouvido falar. A cidade foi apelidada de Cidade Perdida dos Incas. Lá, encontramos enormes estruturas de pedra que desafiam a lógica, e tudo o que sabemos sobre nosso passado. Nesse local, existem curiosos botões, presentes nas pedras megalíticas que se assemelham às encontradas em Ollantaytambo, Pumapunku, Sacsayhuamán, Coricancha e Abidos. A cidade estava completamente perdida no tempo. Por volta de 1892, ela foi redescoberta e identificada como Vilcabamba la Vieja, ou Velha Vilcabamba, por 3 moradores, Manuel Ugarte, Manuel Lopes Torres e Juan Câncio Saavedra. O local foi trazido à atenção do público quando Irão Bingham, em 1911, publicou um livro chamado Cidade Perdida dos Incas, detalhando o local localizado a cerca de 130 quilômetros a oeste de Cusco. No entanto, conforme detalhado por diferentes autores, Bingham não tinha ideia de sua importância e acreditava firmemente que Machu Picchu era a lendária Vilcabamba, o refúgio perdido e último do antigo Inca. No entanto, esta antiga cidade inca não é importante apenas por sua história. Para avaliar a importância do local é preciso observar de perto as incríveis estruturas megalíticas ali presentes. As superfícies cortadas em muitas das estruturas presentes em Vilcabamba não apresentam marcas de ferramentas e nenhuma evidência de cinzéis de bronze possivelmente usados durante sua construção. Isso nos leva a fazer a pergunta mais importante e difícil: como esses enormes blocos de pedra foram feitos? Qual tecnologia foi usada para criar esse sítio arqueológico impressionante? As pedras enigmáticas de Vilcabamba, vemos botões misteriosos que estão presentes em inúmeros outros locais antigos ao redor do globo. Eles permanecem um profundo mistério para os estudiosos que ainda não conseguem explicar o que são ou para que serviam. Esses curiosos botões poderiam ser evidências de uma tecnologia anterior ao Inca. Sim, claro, eles poderiam ser, mas para chegar a essa conclusão, precisamos cavar mais fundo e explorar mais nossos antepassados de forma séria. Muitos estudiosos acreditam que os antigos possuíam determinados conhecimentos que vão muito além do que conhecemos hoje. Não pode ser coincidência que estruturas semelhantes e tão avançadas para sua época sejam encontradas em quase todo o planeta. Isso deixa muitos estudiosos preocupados, pois sentem que existem peças faltando sobre nosso passado que eles não conseguem rastrear. Com cada nova descoberta fica cada vez mais claro que houve uma civilização altamente avançada no passado. Talvez essa civilização, provavelmente de origem desconhecida, impulsionou várias outras civilizações com conhecimentos que hoje foram perdidos, por isso não conseguimos entender como determinadas obras foram realizadas no passado.
Se você observar com muita atenção as rochas de Vilcabamba, poderá notar claramente que as estruturas parecem que foram usadas como parte de alguma estrutura avançada no passado. Você pode até comparar essas estruturas de Vilcabamba a estruturas modernas e observar várias semelhanças incríveis entre elas. Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Todos os dias, parece que um novo mistério é descoberto. Essa noção é talvez uma das partes mais atraentes sobre a humanidade, esse pensamento de que não temos ideia do que o amanhã nos reserva, ou das surpresas que ainda não descobrimos nesta terra. Você sabe que gostamos de mergulhar fundo no mundo natural e somos constantemente fascinados pelos mistérios e pela beleza do mundo ao nosso redor, especialmente quando se trata das maravilhas naturais da Terra. A partir de agora, iremos falar sobre o desaparecimento do Lago Angicune. Os oficiais da Polícia Montada canadense relataram ter visto misteriosas luzes pulsantes no céu sobre o lago, no extremo norte do Canadá. O lago é um local consideravelmente inóspito. Coberto de neve no meio do ano, o lago faz parte de uma série de canais que os moradores usam para sustentar suas comunidades por meio da pesca e do comércio. Várias aldeias existiam ao longo das margens dos dois lagos, sendo as duas Inuit, e um bem-vindo ponto de descanso, para os viajantes que se dirigiam ao extremo norte, para explorar a região. Mas algo aconteceu com uma das aldeias em 1930, que permanece um mistério até hoje. Um repórter em Manitoba relatou uma pequena comunidade inuit na margem do Lago Angicune em 1930. Joe Labelle, um conhecido caçador da comunidade, estava passando pela área, quando parou na aldeia, apenas para descobrir que todas as pessoas tinham desaparecido. Segundo o arquivo, Joe encontrou um vilarejo vazio, homens, mulheres e crianças que ali viviam, não havia um único sinal. Muitas teorias foram apresentadas para explicar os desaparecimentos, plausivelmente sombrias. Joe, um caçador de peles canadense, estava vagando perto do Lago Angicune, nos territórios do noroeste do Canadá, em um dia gelado de novembro de 1930. Durante sua busca, ele descobriu roupas incompletas, com agulhas ainda nelas, comida deixada nas fogueiras, mas nenhum vestígio de violência ou conflito que ele teria explicado na ausência de pessoas. Andando pela aldeia, Labelle encontrou 7 linhas de trem ainda amarradas em seus postes e todas eram grossas. Essas coisas teriam sido vitais para a sobrevivência da comunidade, e deixar para trás seria impensável e totalmente irresponsável. Mas então, dentro dos limites da aldeia, Labelle encontrou algo ainda mais lamentável. Uma sepultura humana havia sido desenterrada. Como as pedras que cercamos estavam intactas, Labelle percebeu que não poderia ser um animal. Um humano tinha feito isso. Ele informou a Polícia Montada do Noroeste, que iniciou uma investigação sobre os desaparecimentos. Mas ninguém da aldeia foi localizado, era como se não tivessem sumido. No livro de Nigel Blundell e Roger Boar, Os Maiores Mistérios de OVNIs do Mundo, fala de 3 caçadores que avistaram um enorme OVNI nas proximidades. A equipe policial acabou determinando que os Inuit estavam desaparecidos por quase 8 semanas antes da chegada de Labelle, mas nunca conseguiram descobrir por que toda a cidade havia sido evacuada, deixando para trás tudo o que mais precisavam para sobreviver. Como a história não é bizarra o suficiente para examinar o incidente, os funcionários da Polícia Montada canadense relataram também ter visto misteriosas luzes pulsantes sobre o lago. As luzes eram muito diferentes de qualquer fenômeno natural conhecido. Aeronaves comuns também foram descartadas. Ao contrário das luzes do norte, as luzes que observamos no horizonte eram azuladas e pulsantes. Assim, as luzes e os desaparecimentos nunca foram explicados. No entanto, vários ufólogos especularam no final do século XX que os moradores desta cidade podem ter sido vítimas involuntárias de uma das maiores abduções alienígenas da história.